E aí galera, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de compostagem. Você já deve me conhecer, meu nome é Joana Lovison e eu sou acadêmica do 8º semestre de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria. Lembre sempre, antes de começar o vídeo, de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. O vídeo de hoje você vai sair craque no processo de compostagem. Então, vamos começar. O que é a compostagem? A compostagem ela é um conjunto de técnicas aplicadas por organismos heterotróficos para decompor a matéria orgânica. A compostagem ela é um processo biológico, ou seja, ela é realizada pelos micro-organismos, que podem ser fungos, bactérias, vermes, insetos e protozoários, enfim, diversos micro-organismos. Ela pode ser um processo aberto ou fechado, o que significa que ela vai ser aeróbia ou anaeróbia, e também ela é um processo controlado. Bom, como eu falei anteriormente, a compostagem ela pode ser anaeróbia ou aeróbia. Se for aeróbia, ela vai ser um processo aberto, ou seja, a matéria orgânica e os micro-organismos gerarão. Porém, se for um processo anaeróbio, será um processo fechado e a matéria orgânica e os micro-organismos gerarão. Mas e aí você vai me perguntar, Joana, por que realizar a compostagem? Vou te explicar. A compostagem, aí na sua casa, ela pode ser feita e tem diversas composteiras na internet à venda. Você pode fazer a sua própria composteira com algumas caixas plásticas, com um balde. Vai gerar um adubo orgânico muito bom para sua horta, para a horta do seu vizinho, para a horta da sua mãe. Muito legal. Porém, nesse vídeo estamos falando da compostagem a nível industrial. A compostagem a nível industrial nada mais é que uma reciclagem da matéria orgânica, do material orgânico que é gerado por todos nós. Então, o tratamento desse resíduo da matéria orgânica diminui o potencial poluidor, ele também diminui o volume de resíduos e também diminui os patógenos, ou seja, aumenta a vida útil dos aterros sanitários, pois esse resíduo iria para um aterro e então geramos um novo produto, o humus, que é muito bom para o nosso solo, para a terra. Também, como vantagem, podemos apontar que esse processo é um gerador, sim, de renda e também de mão de obra, pois querendo ou não, gera diversos empregos. Também temos que lembrar que a compostagem é sim uma redução de custos de tratamento, pois utiliza menor área que um aterro e também produz menos lixiviado. E também temos a proteção e conservação dos solos, e um aterro seria mais prejudicial do que na compostagem. Então, ao final do processo, teremos um material estável e útil. Com o uso desse material, a gente pode reduzir o número de fertilizantes químicos utilizados no solo e também melhorar a produtividade. Se fosse para um aterro sanitário, geraria gás e geraria lixiviado, o que também precisaria de um outro tratamento. E agora, mais uma pergunta que vocês devem estar se fazendo. Mas por que utilizar esse resultado da compostagem no meu solo, na minha horta? Por que ele é bom para o solo? Vou te explicar. Então vamos lá. O humus, ele ajuda na aeração das raízes das plantas, ele evita a lixiviação do nitrogênio, ele fornece nutrientes ao solo, melhora a propriedade do solo, permeabilidade, o que ajuda nos processos erosivos, e também ele elimina organismos patogênicos do solo. Isso é só coisa boa. Porém, temos alguma desvantagem também. A qualidade desse composto depende da sua origem. Ela demora bastante tempo para ficar pronta, em torno de 90 a 120 dias, ou seja, tem um longo período de maturação. Além de que, deve-se ter cuidado na presença de algum material tóxico. Bom, mas como eu disse, nesse vídeo iremos falar sobre o processo de compostagem industrial, ou seja, em grande escala. Lá vamos nós falar sobre a usina de compostagem. Bom, primeiramente, quando o resíduo chega na usina, temos um processo de separação da matéria orgânica. Em seguida, temos a trituração dos resíduos, todos aqueles que chegaram, mais os resíduos de poda e limpeza urbana da cidade. Assim, temos a formação das leiras de compostagem. Para a formação das leiras, temos resíduo verde, capim e também matéria orgânica. Temos também o revolvimento dessas leiras de compostagem, que pode ser mecanizado ou manual. Temos a manutenção das leiras de compostagem, pois elas precisam de um cuidado durante um tempo. Após a maturação das leiras de compostagem, temos o peneiramento do composto final. Como saber se o composto está pronto? Bom, aqui vão algumas dicas. O composto deve ter cheiro de terra úmida, ele não deve conter restos de resíduos e também, quando colocar a mão, devemos sentir
que ele está muito macio. Em seguida, esse composto é embalado e vendido para a gente colocar no solo e ter todas as vantagens que eu falei anteriormente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos que estão dentro da usina de compostagem. Primeiro, tem-se uma balança. Normalmente é uma balança que é utilizada para pesar os caminhões e assim saber quanto resíduo está chegando na usina de compostagem. Após isso, temos o fosso, que é o local onde todo esse material que chega será depositado. Logo em seguida, temos a moega, que pega esses resíduos e lança na esteira de catação, onde ocorre a separação de todos os materiais, recicláveis, rejeitos e, enfim, os orgânicos, que vão ser usados para a compostagem. Os recicláveis são separados e vendidos para uma recicladora ou para alguém que utilize-o novamente, e o rejeito é encaminhado para o aterro sanitário. Já o material orgânico, que é o produto principal aqui na compostagem, ele será encaminhado para as composteiras. Temos também a separação magnética para retirar qualquer metal que pode estar eventualmente ali no meio de todos os resíduos. E, enfim, o material orgânico, ele será encaminhado para as leiras de compostagem, que são as pilhas, né? E aqui teremos 3 tipos de sistemas de compostagem, que é os reatores, os sistemas de leiras aeradas e o sistema windrow. Após o composto estar pronto, ocorre o peneiramento, onde há uma peneira rotativa e, assim, a separação do humus com algum resíduo que sobrou. Enfim, esse humus ele é empacotado e direcionado para a venda. Todo e qualquer rejeito que tenha sobrado desse processo é encaminhado para o aterro sanitário, assim como o lixiviado é feito o seu tratamento. Como eu falei, temos 3 tipos de compostagem. Primeiramente, vou falar dos reatores, onde é um processo anaeróbio que requer maior tecnologia, por isso ele precisa de uma menor área. Ele é muito mais complexo e exige um pouco mais de custo. E não é um processo muito utilizado no Brasil. Em seguida, temos as leiras estáticas aeradas. Como o próprio nome já diz, elas são estáticas, elas ficam paradas. Não há o revolvimento, não há necessidade de revolvimento das leiras, porque há o fornecimento de oxigênio nas leiras através de mangueiras com motores e insufladores de ar para o interior das leiras. Já, por último, o sistema windrow, que também é muito utilizado no Brasil, ele requer revolvimento, ou seja, é um custo mais baixo, porém requer uma maior área pelo fato de termos que revolver a leira. E ele é um sistema um pouco menos complexo, ou seja, ele precisa de um equipamento, seja ele mecanizado ou manual, para fazer o revolvimento da leira. Toda a leira será revolvida para entrar um ar, para fornecer a aeração para as leiras. Agora falarei um pouco sobre as fases da compostagem. A primeira fase que eu irei falar é sobre a fase criófila. Ela ocorre somente no processo anaeróbio, pois são temperaturas menores que 20 graus Celsius. As fases que ocorrem no processo aeróbio, que é o processo mais comum da compostagem, são as fases termófila e fase mesófila. Para explicar para vocês essas 2 fases, eu vou trazer o meu amigo quadro. Na fase termófila, ocorre a elevação da temperatura, como podemos ver aqui, até 50 a 70 graus Celsius. Essa é a fase que mata todos os micro-organismos patogênicos presentes no resíduo. A partir de então, quando a temperatura começa a baixar, o composto já está semi-curado. E então começa a fase mesófila. A fase mesófila tem uma temperatura em torno de 20 a 40 graus Celsius. Eu coloquei uma média aqui. A partir de então, ocorre o abaixamento da temperatura até o composto estar curado. Lembrando que o composto curado é em torno de 120 dias. Além dessas fases, temos outras 3 fases no processo de compostagem. Eu vou voltar com o meu amigo quadro para explicar para você. Bom, essas 3 fases que eu vou falar é decomposição, bioestabilização e umificação. Essas fases, elas dependem da temperatura e do pH do composto. A primeira fase, de decomposição, a matéria está bruta. Essa linha pontilhada é o pH. Há um pequeno abaixamento no pH, pois a matéria não está bem estruturada, não está bem maturada. A matéria está bruta. Em seguida, a elevação do pH na fase de bioestabilização. O composto já está semi-curado. E em seguida, na fase de umificação, é onde ocorre a formação do humus, onde o pH chega ao seu valor final, de 8,5.
que é o pH do composto estabilizado, entre 8 e 9. Nessas 3 fases, temos que lembrar que há a predominância de alguns micro-organismos, como por exemplo, na fase de decomposição, temos bactérias e fungos produtores de ácido, que são organismos mesófilos. Já na bioestabilização, temos fungos, bactérias e actinomicetos, que são organismos termófilos. Por último, na fase de umificação, temos organismos mesófilos também, que são protozoários, nematóides, moluscos e insetos. Agora iremos para o que condiciona o sucesso ou não da compostagem, o que faz diferença se for adicionado ou retirado do processo de compostagem. Iniciamos então com os micro-organismos. Bom, como dito anteriormente, durante a compostagem há uma predominância de micro-organismos em cada fase. E os micro-organismos vão se revezando para fazer a degradação da matéria orgânica. Agora, sobre a umidade. A água é fundamental para o processo de compostagem, porém, o excesso ou a falta dela farão que o processo ocorra mais lentamente. 40 a 50% de água é o ideal para que ocorra o processo com sucesso. A aeração, que é o agente regulador de temperatura. O processo aeróbio, ele é mais rápido e também previne odores. A aeração pode ocorrer de 2 formas, natural ou artificial. A maneira natural é através do revolvimento, o sistema Windrow. Agora, a maneira artificial é a aeração mecânica, que é a leira estática aerada. A circulação de ar no interior das leiras é extremamente importante para a estabilização do processo, pois o gás carbônico que está no interior da leira é trocado pelo oxigênio que está na atmosfera. Outro aspecto extremamente importante é a temperatura. O metabolismo dos micro-organismos são exotérmicos, ou seja, eles liberam calor e aquecem a massa. Cada grupo de micro-organismos é condicionado a trabalhar em uma temperatura adequada. Por isso que cada micro-organismo trabalha em uma fase da compostagem. Temperaturas acima de 65 graus Celsius e pH maior que 7,5 devem ser cuidados, porque pode ocorrer uma volatilização da amônia e gerar odores muito fortes. Já temperaturas menores que 25 graus Celsius, o processo será extremamente lento e também não ocorrerá a eliminação dos patógenos. Resumindo, conforme vai ocorrendo a decomposição, a temperatura vai aumentando até em torno de 60 a 70 graus Celsius. E assim que o composto está sendo curado, a temperatura vai baixando até que o composto cure e fique a temperatura em torno de 25 graus Celsius. O próximo aspecto a ser cuidado é a relação carbono e nitrogênio. Ela deve ser cuidada, pois os micro-organismos absorvem nitrogênio e carbono numa proporção ideal. O carbono, ele é fonte de energia para que o nitrogênio seja assimilado na estrutura do composto. Quais são as fontes de carbono? Bom, as fontes de carbono são material seco, folhas, palha, serragem, celulose. Já o nitrogênio, que é essencial para a formação das proteínas e para a estrutura celular, pode ser encontrado em esterco, grama, farinha de algas, farinha de sangue. Vou dar algumas posições da relação carbono-nitrogênio. Se a relação carbono-nitrogênio for abaixo de 10:1, o que vai acontecer? Vai haver perda de nitrogênio através da volatilização da amônia. O resíduo deve receber materiais ricos em carbono para aumentar essa relação e também para reduzir o tempo de maturação. A relação carbono-nitrogênio entre 25:1 e 30:1 é considerada ideal para o processo. 10 partes desse carbono será utilizada para o crescimento celular e 20 partes desse carbono será utilizada na respiração. Já a relação de carbono-nitrogênio entre 30:1 e 50:1, ela é mais acelerada do que os maiores que 50:1. Mas relações carbono-nitrogênio acima de 50:1 indica insuficiência de nitrogênio, ou seja, deve ser adicionado materiais ricos em nitrogênio. E também o tempo de maturação é mais prolongado nesse caso. Devemos lembrar também o preparo da matéria-prima, ou seja, o preparo da matéria orgânica é extremamente importante para o sucesso da compostagem. A granulometria é muito importante na aeração da massa. Partículas maiores, elas promovem maior aeração, porém, ao mesmo tempo, elas são menos expostas à decomposição. Partículas menores podem ocorrer uma compactação da massa, o que também vai ser prejudicial. O ideal é partículas entre 1 e 5 centímetros. O pH é extremamente importante para o sucesso da compostagem também. Como eu falei anteriormente,
o pH muda em diferentes fases. As dimensões e as formas das pilhas de compostagem das leiras deve-se ter um controle, porque pilhas muito altas podem ocorrer o fenômeno de compactação e pilhas muito baixas perdem calor muito facilmente ou pode ser que nem aqueçam, o que não é bom, porque não vai eliminar os patógenos e o composto não será curado na melhor maneira. O ideal para leiras de seção triangular, que são as mais comuns, é a inclinação entre 40 e 60 graus, largura entre 2,5 e 3,5 metros e a altura entre 1,5 e 1,8 metros. O comprimento depende da área disponível em cada pátio e da quantidade de resíduos. Deve-se prestar atenção também qual é a frequência de precipitação para saber se as leiras precisam ser cobertas ou não. Vamos falar um pouco sobre os exemplos que temos aqui no nosso país. Primeiramente, falamos de uma usina de compostagem localizada em Montenegro. Essa usina recebe em torno de 10 mil metros cúbicos de resíduos por mês. Esse resíduo é oriundo de mais de 100 empresas da região, entre elas frigoríficos e mercados. Também temos um outro exemplo localizado na cidade de Belo Horizonte. Neste local são produzidas 2 a 3 mil toneladas de composto por ano. Cerca de 40 indústrias levam os seus resíduos para essa usina de compostagem, entre sacolões, mercados, frigoríficos, entre outros. E Joana, qual é a legislação que rege tudo isso? São 3. Vou te falar. A primeira legislação é a CONAMA, número 481 de 2017. O que ela fala? Essa resolução ela estabelece critérios e exigências para o controle ambiental de usinas de compostagem. Já a segunda legislação é a NBR 13.591, de 1996. Essa legislação ela trabalha com a terminologia dos termos empregados para a compostagem. E, por último, temos a NBR 15.448, número 2, que fala sobre a compostabilidade de embalagens plásticas biodegradáveis e de fontes renováveis. Temos que falar também sobre o dimensionamento de uma usina de compostagem. Separei em 8 tópicos. Primeiro, precisamos saber a quantidade de resíduos compostáveis, bem como seu peso específico. Com isso, número 2, sabemos qual é o volume de resíduos que temos. Após termos volume, saberemos quantas leiras serão necessárias para fazer todos os dias. Precisamos saber a área disponível que temos, qual é o pátio disponível, para então sabermos a base, a altura da leira e sabermos então a área transversal da leira. Com essas informações, já conseguimos saber o comprimento da leira. Com essas informações, podemos juntar e saber a área da base da leira. Por fim, para saber a área do pátio, devemos saber a área da base da leira, o número de dias que passará ali compostando e o número de leiras que será feito por dia. Detalhe, se for o sistema Windrow, tudo isso deve ser multiplicado por 2, porque precisamos de espaço para fazer o revolvimento da leira. E por fim, a área total. O que precisamos? Além do pátio, precisamos de espaço para manobras e além de outras unidades, como vestiários, banheiros, refeitórios, enfim. E agora, para finalizar o vídeo, vou te falar sobre o que nos limita na compostagem, o que nos impede de fazer a compostagem. Bom, precisamos de um método de disposição parcial, ou seja, precisamos de uma unidade para despejar todos os rejeitos, precisamos de um aterro sanitário próximo da unidade para despejar todos os rejeitos. O clima pode ser muito prejudicial na cura do composto ao ar livre. O mercado deve estar muito bom para a venda do composto e assim fazer que tudo isso valha a pena. A demanda desse produto deve ser boa, devemos nos precipitar e ter um local para armazenar o produto e assim conseguir vender quando esse produto tiver mais valor. E por último, devemos lembrar que essa usina não pode ser colocada ao lado de residências, ou seja, deve ser em um local isolado, um local grande, onde a gente possa fazer todas as leiras. E assim, terminamos mais um vídeo do canal. Eu espero que você tenha entendido muito sobre compostagem. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida e lembre, descasque mais e desembale menos.